Oi, boa noite. Tudo bem com você? É muito bom ter a sua companhia. Aproveita esse momento para reunir mais gente ali para ver o programa de hoje com você, tá bom? E olha só, é possível acompanhar agora mesmo pelo YouTube da Rede Novo Tempo de Comunicação. Então já envia para alguém, algum amigo, algum parente, para sua família, para que eles também possam acompanhar a história de hoje. E se você quiser rever este programa ou outra edição, é só ir lá no ntplay.com/identidade. Aproveita para deixar também o seu comentário e a gente fica bem feliz em ter a sua participação aqui no programa. E a história de hoje mostra que é possível usar a profissão com uma missão. Vamos conhecer a Catiúcia Lurente, que desde a sua primeira formação acadêmica demonstrou uma forte vocação para ações humanitárias e projetos de missões. Já viajou para alguns países e recentemente liderou missões na África, Ásia e na Índia. Atualmente, ela desenvolve no centro do Rio de Janeiro um programa semanal com assistência odontológica, psicológica e de educação sobre saúde para a população em vulnerabilidade social na região central lá do Rio. Ficou curioso para saber mais sobre essa história? Fica por aí que eu volto em 30 segundos e a Catiúcia já estará aqui comigo no estúdio. Até lá! Ela nasceu em um lar cristão e sempre ouviu sobre a importância da ajuda humanitária e projetos de missões em países de vulnerabilidade social. A sua primeira missão internacional foi na América Central, local com condições extremamente adversas, mas foi nessa missão que ganhou notoriedade e destaque da Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA Internacional. Catiúcia casou-se com um colega da profissão de odontologia e juntos se especializaram em cirurgia facial e estão transformando a vida de pessoas que não se sentiam bem com a sua aparência. Vamos saber mais sobre essa missão, sobre essa vida, sobre os projetos em que a Catiúcia está envolvida e ela já está aqui comigo. Boa noite para você, Catiúcia. Boa noite, Gabriela. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Me fala um pouquinho dessa sua primeira missão na América Central. Onde vocês estavam exatamente? Quantos dias ficaram por lá? Como é que foi essa experiência? Primeiramente eu fui para os Estados Unidos fazer um curso de inglês assim que eu terminei a faculdade. E lá eu conheci um grupo de jovens que estavam fazendo um curso para serem voluntários e missionários. Porque não é assim, não basta você querer ir para um país, você precisa conhecer aquela região, você precisa conhecer um pouquinho da cultura para você respeitá-los, né? Então, eu fiquei muito interessada, eu sempre tive esse desejo. Eu fiz esse curso lá nos Estados Unidos para ser uma missionária e a partir dali eu recebi meu primeiro chamado que foi para a Guiana. E eu fiquei 1 ano na Guiana. 1 ano? 1 ano, mas eu confesso que na primeira semana eu pedi para me buscarem, que eu não queria mais ficar, porque minha experiência foi horrível, eu ainda estava super orgulhosa. Eu tinha aquele desejo, mas quando você vai mesmo viver a experiência... Porque é uma realidade muito diferente da que a gente vive, né? Eu achei que eu ia para o hospital adventista da região, trabalhar na capital, e eles me mandaram para a selva, para a mata. Então, quando eu cheguei na capital, eu só dormi o primeiro dia, no dia seguinte eles falaram, olha, já faz a sua mala que a gente vai para o local que você vai atuar. E aí eu fui, só eu e o piloto, num aviãozinho monomotor, porque não tem estradas, então para você fazer os atendimentos é só de avião, porque é uma mata, o país é um país extremamente, de uma miséria extrema, não tem nem estradas, rodovias. E quando eu vi 2h30, eu não via estrada, eu não via cidade, eu não via nada, só mato, mato, mato. E aí a gente pousou no meio do mato, e ainda tive que pegar um barquinho. Aí quando eu cheguei num lugar, assim, que não tinha nem banheiro, era aquelas casinhas, assim, que eles ficavam aquele buraco no chão. Né? Eu falei, gente, não é possível que eu vou ficar aqui, eu sou uma doutora, sabe? Assim, ainda quero ajudar a humanidade, mas eu sou uma doutora, né? Aquele orgulho ainda. Quando eu vi o local que eles me colocaram, falei, não é possível que eu vou ficar aqui. Ai, não, é só por uns dias. E nisso eu fiquei 1 ano. 1 ano. Mas eu pedi para me buscarem na primeira semana. Eu falei, não quero ficar aqui e me busquem. E depois desse 1 ano que você ficou lá, você voltou diferente? Esse orgulho foi quebrado? Como é que foi essa experiência? Não, na primeira semana, porque assim, eu não estava acostumada com bicho, você dorme com um morcego voando na sua tenda, você dorme com baratas enormes, eu tinha pavor, eu gritava o dia inteiro por causa de bicho. O meu problema eram os bichos, e eu não estava acostumada com isso, então eu falei, não, gente, eu não vou ficar aqui, não dá pra mim, eu quero ir embora.
E aí os outros missionários que estavam lá, que tinham enfermeiros, engenheiros, dos Estados Unidos, da Alemanha, calma, Catiúcia, calma, a gente vai orar com você, vamos orar, peça a Deus para te ajudar com esse medo. Então eles começaram a pegar várias passagens da Bíblia que falavam sobre o medo. E algo aconteceu que eu realmente perdi o medo e virei até uma matadora, assim, profissional de barata. E acabei ficando. O piloto veio falar comigo, porque eu escrevi um e-mail para meus pais, aterrorizando meus pais, e meus pais ficaram desesperados também, querendo lá me buscar. E aí o piloto falou, Catiúcia, cuidado com as palavras, como você se comunica com seus pais, porque eles estão desesperados. Então, assim, foi uma experiência que eu digo, ser missionário, você acha que você vai ajudar as pessoas, mas quem é transformado somos nós mesmos. Então, assim, eu precisava dessa transformação. Uhum. E foi nessa missão que você ganhou essa notoriedade da ADRA Internacional, né? A ADRA, que é a agência humanitária ali da Igreja Adventista. Como é que foi para você receber esse reconhecimento? Então, o reconhecimento em si, depois que você faz parte, ele é o de menos. A minha felicidade foi saber que eu poderia contribuir de outras formas. Então, saber que eu poderia contribuir em outros países, de todas as formas possíveis, receber esse chamado, isso para mim que foi o mais importante, saber, nossa, eu tenho uma importância no mundo, né? Eu tenho como ajudar as pessoas, eu estou nesse papel de poder ajudar, né? E não ser a pessoa que está precisando de ajuda, apesar de que espiritualmente a ajuda que a gente recebe, assim, não tem preço. E como você comentou, ali naquela região, né, população extremamente pobre, né? O que de fato você fazia? Eles tinham noção de higiene bucal ou noção nenhuma? Como que era o seu trabalho como missionário? Não tinham. Primeiro que eles, assim, a língua da Guiana é inglês, mas nas comunidades, nas tribos, eles falam a língua deles, crioulo, né? Eles não falam inglês. Então já tem a dificuldade da língua. Então sempre tem um tradutor. E é muito precário. Então a gente levava tudo, a gente recebia do Hospital de Loma Linda, da Universidade de Loma Linda, todos os recursos possíveis para atendimento. Então a gente recebia anestésico, todos os medicamentos descartáveis, remédios. E aí a gente ia de tribo em tribo fazendo esse atendimento. Então eles ficavam esperando com senhas, e aí a gente fazia uma triagem, e o que era possível a gente fazia, e o que não era possível e que era mais emergencial, a gente mandava um rádio para o piloto e eles eram levados para a cidade, para a capital, que aí o Hospital Adventista de Georgetown, que é a capital, tinha recursos para poder fornecer o que fosse necessário. E era gratificante para você ver que de alguma forma você contribuía para melhorar a vida daquelas pessoas, né? Olha, eram altos e baixos absurdos, assim, porque quando você não conseguia fazer algo por eles, eu olhava a roupa que eu estava vestida e eu tinha crises de choro, assim, porque eu pensava, gente, como é que eu tive coragem de gastar tanto dinheiro com essa calça e eu não tenho condição, não tenho recursos aqui para poder ajudar essa pessoa. Então, foi uma experiência, assim, de altos e baixos para mim, de choro, de crise, que eu não consigo quantificar para você o quanto isso foi importante para a minha vida, porque até então, né, a gente quando vai fazer uma faculdade, você é chamado de doutora, você começa a ter o seu orgulho, né, muito elevado e a gente não tem muita noção do que é a vida em si, né, então aquilo ali foi uma experiência, eu não consigo quantificar o quanto foi importante aquilo para mim e mudou a minha vida, foi ali que eu realmente vivenciei o cristianismo. E de lá para cá você não quis mais parar desse negócio de fazer missão, né? Que outras experiências você já viveu nesse sentido? Então, eu recebi um chamado para ir morar em Madagascar, para fazer um contrato de 4 anos. E nesse meio termo, meu irmão falou, cara, você precisa agora colocar os seus pés no chão e os seus joelhos e orar, falar com Deus. Se é para você ir, vai dar tudo certo e você assina esse contrato. Mas você não vai conseguir nunca mais parar para fazer uma residência, uma especialidade. De repente, você também não vai mais casar, porque dali você é um caminho sem volta. 4 anos de um contrato. E aí eu fiz isso, eu fiz um acordo com Deus. Eu falei para Deus o seguinte, se for para eu ir, vai dar tudo certo, eu assino um contrato. Mas se não for, eu gostaria muito de fazer residência em cirurgia de traumatologia bucomaxilofacial, porque eu tive muita dificuldade. Quando chegava pacientes com lesões tumorais na face, problemas mais severos, trauma, muito acidente de moto, eu não sabia como atuar, como resolver esses problemas mais graves, de alta complexidade. Eu não conseguia nem internar um paciente, né, para fazer uma drenagem em âmbito hospitalar.
E aí eu fiz esse acordo com Deus. Eu quero ser missionária, mas eu quero ser melhor. Eu não quero ser mais ou menos, né? Porque de mais ou menos o mundo está cheio. Se for para eu ser, eu quero ser excepcional. Então eu fiz esse acordo com Deus e voltei para o Brasil para fazer a residência. Eu queria fazer a residência na Federal do Rio de Janeiro. Então ele te respondeu dessa forma, que não era para ir para Madagascar naquele momento, era para se especializar ainda mais. Isso, exatamente. E aí você fez a especialização no Rio mesmo? Fiz. Aí eu fiz a residência no Rio de Janeiro, no Hospital Federal Clementino Fraga Filho, mas não deixei de fazer as missões. Já procurei andar com a minha turma. Eu vi que na igreja tinha pessoas que faziam missões no próprio Rio de Janeiro. Eu falei, gente, por que eu preciso ir para fora, né? Se aqui meus irmãos estão precisando de mim. Então eu já fui procurar minha turma e virei vice-presidente do Instituto Nova Chance, na época da minha residência, e comecei a atuar no próprio Rio de Janeiro como voluntária, como missionária, e nunca parei de fazer a missão. E você já fez missões também em outros lugares do mundo, né? Você liderou uma recentemente, é isso? Exatamente. O que acontece? A gente montou o Instituto, né, no Rio de Janeiro. Hoje a gente tem um projeto no Rio de Janeiro, que é o Projeto Sorriso do Bem. Mas o que acontece nos países fora que não tem conhecimento sobre a palavra de Deus, e para você entrar nesses países como África, Índia, você precisa oferecer alguma coisa para eles, né? Então a gente oferece trabalho da área da saúde, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, para a gente conseguir acesso no país e levar a palavra de Deus para as pessoas. Então, esse é o nosso papel principal. Por isso que eu voltei para as missões internacionais, para poder levar a palavra de Deus para esses países que são de difícil acesso. São países que o cristianismo é muito baixo, é muito pequeno. E, na verdade, esse é o ensino que Jesus nos deixou, né? Primeiro atender ali as necessidades básicas do povo, para depois mostrar por trás, nas entrelinhas, digamos assim, o amor dele. Agora, você não vai sozinha para essas missões, né? Você tem uma filha que te acompanha, é isso? Exatamente. Esse ano eu levei minha filha, ela fez 12 anos e eu fiquei assim, poxa, eu fico um mês fora, são férias dos meus filhos, eu preciso pelo menos levar minha filha para me acompanhar, porque ela já me acompanha no Rio de Janeiro, né, em algumas missões. Mas eu queria que ela vivenciasse, que ela vivesse essa experiência comigo. E aí eu perguntei para ela, você quer ir comigo? E ela, eu quero. Então eu já fiquei super feliz com a resposta dela. E eu orei muito a Deus, porque eu falei, ela vai ter uma dificuldade de se adaptar, né, no meio, porque a gente também nem sempre tem banheiro, a gente não tem chuveiro, a gente toma banho de caneca, a gente enche um balde e vai tomando banho de caneca. Então, assim, a gente vive exatamente como eles vivem. E eu achei que ela fosse ter uma dificuldade de aceitação, mas ela, de imediato, ela amou. Ela amou As crianças tanto. são fantásticas, né? São. Tem uma facilidade de adaptação incrível. Dá um banho na gente nisso. A gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui, mas continua ligado. Depois do intervalo você vai saber mais sobre essa história aí da Catiúcia, que é uma dentista bucomaxila que faz um projeto muito bonito de missão e não só fora do Brasil, mas aqui também. A gente volta já. Identidade de volta nesta noite conversando com a Catiúcia Lurente, ela que é ortodontista e fez uma especialização em cirurgia bucomaxilofacial. Catiúcia, muito legal saber da sua história aí, do seu envolvimento com a missão. Inclusive, a gente tem algumas fotos aqui para compartilhar com o pessoal de casa de algumas missões que você fez. Essa especificamente, você estava onde? Na Guiné-Bissau, na ilha de Bolama. Olha só que coisa, né? E um aventureiro ali com você, era isso? A igreja adventista é muito forte lá. Isso, muitos dos jovens que vão com a gente, eles vão para construir igrejas, escolas, e a parte da medicina fica nos atendimentos. Ah, muito legal. Olha aí, quanta gente envolvida na missão, né? Importante isso. Isso aqui Cristo nos deixou, né? Nessa missão para que a gente pudesse fazer a diferença na vida do próximo, e a Catiúcia tem feito isso. Agora, você estava falando aqui no bloco anterior sobre um projeto que vocês abriram no Rio de Janeiro. De onde surgiu essa ideia? Você está sozinha nessa ou tem alguém com você? Como é que é? Então, desde que eu voltei para o Brasil, a minha missão era continuar os trabalhos sociais no meu país. Não tinha para mim sentido ir para fora e não fazer pelos meus irmãos brasileiros. Então, a gente sempre fazia os trabalhos, atendimentos, mas era algo muito sazonal. Era uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, até que eu me juntei com a Camila Fernandes, que é uma grande amiga. Ela é presidente do Rotary Club lá no Rio de Janeiro, e ela tinha um projeto muito parecido com o meu.
E aí a gente falou, por que não juntar, unir forças, né? Eu tenho o mesmo desejo que você e a gente precisa consolidar essa união e fazer um atendimento com períodos mais curtos, porque uma vez por ano não vai Não adiantar fazia muito nada. resultado, né? Não tinha Exatamente. muito resultado se fosse um período muito espaçado, assim. Exatamente. E aí veio a pandemia, a gente viu a necessidade, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam plano de saúde, e a gente viu a necessidade de dar esse atendimento gratuito, tanto médico, odontológico e psicológico. Então, a gente faz esses atendimentos hoje no Rio de Janeiro, nas clínicas da Camila, que é em Copacabana, e no centro da cidade, e com bastante regularidade. De 15 em 15 dias a gente dá esses atendimentos gratuitos lá no Rio de Janeiro. E como que eles procuram? Eles já sabem que acontece esse projeto? Eles já vão à clínica? Já sabem dos A atendimentos que gente vocês divulga. oferecem? A gente divulga pelas nossas redes sociais. A gente tem o Instagram do projeto, que tem um telefone. Então, eles têm que ligar. A gente tem uma secretária, ela faz os agendamentos, quem é para... Ok. E aí a gente faz as triagens e vai direcionando para cada especialidade. São várias especialidades, como você citou ali, né? Além da odontologia, tem outras. Temos, a gente tem médicos, a gente agora vai ter uma psiquiatra, uma médica psiquiatra, temos psicólogos, 2 psicólogos. A gente está precisando muito de voluntários, né? Precisamos muito de fisioterapeutas. Então, assim, fica aí o meu pedido de ajuda para as pessoas que quiserem ser voluntários, porque a gente está precisando de voluntários. Olha aí, então, a necessidade de voluntários na área médica, psicológica, odontológica. Se você é da região do Rio de Janeiro, quer contribuir, a gente vai deixar aqui embaixo no GC algum endereço ou um telefone também para que você possa fazer contato. Agora, Catiúcia, como é que é para você fazer parte desse projeto? É uma realização sua? É uma realização minha. Eu estava falando até para o meu esposo e para a Camila, se eu pudesse, eu só faria isso. Eu largava o meu trabalho, minha clínica privada, e eu só faria isso. Apesar de minha clínica privada me dar muita realização, porque eu trabalho com pessoas que têm problemas faciais, né? Eu não trabalho com pessoas 100% saudáveis. Então, geralmente, os pacientes têm uma história, a gente se envolve. Meu trabalho é lindo, mas se eu pudesse, eu ia me dedicar 100% ao trabalho voluntário, que é o que realmente... isso aí é o projeto Olha aí, Sorriso do Bem. Sorrisos do Bem. Olha só quanto sorriso lindo que vocês transformam, né? E a gente estava comentando da região ali central, né, da Guatemala, que é muito pobre, mas a gente vê uma realidade parecida também em algumas regiões do Brasil. Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, é um centro urbano muito rico também, mas existem as pessoas carentes que precisam de atendimentos como esse, né? Muito. E como você comentou, como é que eu posso fazer para fora e não fazer aqui no meu país? Eu preciso ajudar o meu país também. Exatamente. A Catiúcia, gente, ela trabalha com essa questão bucomaxilo, como ela estava comentando aqui, que são pessoas que têm problemas, né? Às vezes sofreu um acidente ou nasceu com alguma questão e você faz essa correção para que ela se aceite mais, para que ela se veja e goste do que ela vê no espelho, não é isso? A situação nem é para que ela se aceite, ela só quer ser normal. Muitas pessoas, elas nascem com deformidades faciais, dentofaciais, o nosso rosto é o nosso cartão de visita e não adianta a gente falar que não somos julgados, né? Nós somos julgados quando a gente vê uma pessoa com o rosto desfigurado. Então, o que eu escuto é isso, eu só quero parecer normal, principalmente dos homens, assim, eu já operei muitos pacientes com síndromes, que nasceram, né, com síndromes, com problemas de desenvolvimento esquelético na face, e também opero muitos pacientes que eles desenvolvem esse problema durante a fase de crescimento, durante a adolescência. Não ficam com o rosto desfigurado, mas você vê que tem alguma coisa diferente ali. Sim. E o tempo todo somos julgados, né, Gabriela? Não adianta a gente ser hipócrita, que o que importa é o coração, porque o ser humano, ele julga o que ele vê. Então, eu trabalho muito com essa questão de trazer de volta um rosto normal para as pessoas. E tem alguma experiência que te marcou de um modo especial nesse sentido, de conseguir ajudar essas pessoas? Tenho um paciente que tinha uma síndrome, não sei se vocês já viram aquele filme Extraordinário, que é um filme baseado em fatos reais, que o menininho tem uma síndrome e ele vai de capacete para a escola. Sim. E nós operamos um mesmo paciente com o mesmo problema. E ele me falava exatamente isso. Doutor, eu só quero ter um rosto normal, só quero que as pessoas olhem para mim e não me olhem com cara de espanto ou me julgando como se eu tivesse algum problema mental. Eu só quero que as pessoas me olhem como se eu fosse uma pessoa normal. A gente conseguiu
devolver esse rosto normal para esse paciente. É isso que eu ia perguntar, como é que é ver o resultado desse trabalho, né? E a satisfação dele poder parar de sofrer por causa disso? Sensacional. A gente se emociona. Eu falo que essa cirurgia é um casamento. A gente casa com os nossos pacientes porque a gente faz parte do dia a dia, a gente faz parte da história regressa do trans, né, que é o momento ali de fazer o ato cirúrgico, e o pós. Então, é um casamento mesmo que a gente tem com esses pacientes, e as histórias são maravilhosas. A gente vê a transformação já no pós-operatório, porque a maioria deles não conversam direito, não olham nos nossos olhos, e depois da cirurgia eles mudam completamente. Parecem outra pessoa mesmo, né? Parece. Inclusive comportamentalmente, porque tem aquela autoestima devolvida. Exatamente. Alguns precisam mudar documentos, passaporte, porque eles mudam completamente de rosto. Agora, voltando a falar sobre o projeto Sorrisos do Bem, né? Vocês tiveram alguma dificuldade? Quais foram os desafios para conseguir ser implementado esse projeto? As dificuldades sempre são financeiras, né? Problemas para conseguir material, recurso. Então, o que a gente falou? Unimos o grupo que que tinha o mesmo desejo de ajudar e falamos, não vamos pedir nada. Vamos quem pode dar um pouquinho, cada um dá o que pode. A gente pega material do nosso próprio consultório privado e vamos começar. Porque se a gente não começar e ficar esperando as doações, as coisas a gente não vai fazer. Começa, né? Então, esse foi o ponto-chave. A gente bateu o martelo, vamos fazer, a gente colocou uma data e começamos com o que a gente tinha. Tudo é dinheiro do nosso próprio bolso. Nós não temos recursos governamentais, de empresas, nada. É tudo feito com recursos dos voluntários. E desde quando esse projeto já existe? O projeto Sorriso do Bem, ele existe há mais de 10 anos. Olha aí, tem sobrevivido, né? Exato. E transformado tanta gente. E você, especialmente, tem algum projeto que ainda precisa sair do papel, algum sonho a ser realizado? Precisa. Esse projeto, eu escrevi, ele já tem uns 5 anos, mas esse aí eu preciso de verba, infelizmente não dá para fazer ele sem verba, porque eu preciso de um hospital, eu preciso de material, e são muito caros, que é conseguir dar esse tipo de cirurgia para as pessoas que não têm condição. O SUS dá, mas existe uma fila de espera e eu recebo inúmeras mensagens por e-mail de pessoas que têm o desejo de fazer essa cirurgia na face e me procuram. Eles acham que o Projeto Sorrisos do Bem faz esse tipo de cirurgia, mas infelizmente não é possível porque é uma cirurgia muito cara. E esse é o projeto que eu não consigo colocar em prática porque ele realmente é custoso. E para que ele seja executado, exige uma certa estrutura, né? Hospitalar, inclusive. Exatamente. Aí eu já escrevi o projeto, já enviei para vários centros, para empresários, porque esse eu preciso de verba e preciso de contato com algum hospital que possa fazer um pacote um pouco mais barato. Enfim, ele é difícil de ser executado. E que lição que você tira de tudo isso que você tem vivido, todas essas missões, todos esses projetos que já são realizados e esses novos que ainda estão por realizar? Que lições te trazem? A felicidade, para mim, ela só vem em fazer o bem. Eu não consigo ser feliz se eu não conseguir retribuir todas as bênçãos que eu tenho recebido de Deus. Porque eu falo que tudo isso aqui, tudo que eu tenho, meu carro, minha clínica, é tudo emprestado, nada é meu. Então, eu só estou retribuindo o que Deus me deu. E é assim que eu sou feliz. Que mensagem que você deixa para quem está nos assistindo aí, que de repente tenha vontade de fazer o bem para alguém, talvez não tenha tanta especialização, mas pouco que ela sabe, ela pode ajudar. Que mensagem você deixaria para quem está nos assistindo? Não deixe de ajudar a quem precisa. Você começa dentro da sua casa. Eu falo que a missão ela começa na nossa casa. Esse foi o maior presente da minha filha, porque ela tomou a decisão de ser batizada. Essa para mim foi a maior missão da minha vida, né? Então, começa com os seus. Você pode ter certeza que tem alguém que está precisando de uma ajuda, de uma palavra de consolo. Não precisa ser dentista, não precisa ser médico, não precisa ser psicólogo. Se você tem esse desejo no seu coração, não espere a oportunidade bater na sua porta, porque todos os dias tem alguém precisando de uma palavra de consolo, de conforto. E ao fazer isso, você vai estar se ajudando. Olha aí, então, obrigada por ter compartilhado com a gente a sua história, Catiúcia. Se você aí de casa, não deixe de ajudar outras pessoas com o que você sabe fazer, como a Catiúcia falou aqui. Não precisa ter uma grande profissão, uma super especialização. Você pode sim ser usado por Deus para transformar outras pessoas. O Identidade de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Até mais.